Sejam bem-vindos, amados irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus queridos, na nossa reunião desse fim de semana, 19 a 25 de fevereiro, nós iremos estudar o artigo 52 da revista Sentinela. E como de costume, nesse vídeo, vamos fazer uma breve análise e preparação de algumas respostas que podemos comentar nesse estudo. Aproveitamos, gostaríamos de estender a todos vocês a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho e se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de nos ajudar com a produção desse vídeo e também ajudar o canal a crescer cada vez mais, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam também dessa ajuda. Fiquem à vontade. Então, o tema do estudo 52 é destinado às nossas irmãs jovens, mulheres. Como uma jovem pode se tornar uma cristã madura? Temos como base 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Esse texto diz assim: as mulheres devem igualmente ser moderadas nos hábitos, fiéis em todas as coisas. O que vamos ver? Queridas jovens, vocês são muito valiosas para a congregação. Vocês podem se tornar cristãs exemplares por cultivar boas qualidades, desenvolver habilidades úteis e se preparar para o futuro. Dessa forma, vocês vão ter muitas bênçãos no serviço de Jeová. A pergunta do primeiro parágrafo diz assim: o que é preciso fazer para ser um cristão maduro? Resposta: para uma pessoa ter uma amizade forte com Jeová, ela precisa se esforçar. Além disso, ela precisa da ajuda do Espírito Santo para conseguir ter boas qualidades, desenvolver habilidades e se preparar para responsabilidades no futuro. Parágrafo 2. O que aprendemos em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e o que vamos ver neste estudo? Resposta: aprendemos que Jeová criou os humanos para serem homem ou mulher. Portanto, neste estudo, vamos ver como uma jovem pode se tornar uma excelente cristã. Primeiro subtítulo do estudo: qualidades que agradam a Jeová. Parágrafos 3 e 4, uma só pergunta. Onde as jovens podem encontrar bons exemplos para imitar? Veja também a imagem. Não vamos colocar as gravuras aqui para que possam caber as respostas, mas iremos descrevê-las para os irmãos comentar. Veja primeiro a resposta. Na Bíblia. A Bíblia fala de muitas mulheres exemplares que amavam e serviam a Jeová. Como o texto principal deste estudo mostra, elas eram moderadas nos hábitos e fiéis em todas as coisas. Além disso, hoje em dia, nas congregações, também existem muitos exemplos de irmãs maduras que as jovens podem imitar. E essa gravura mostra isso, uma jovem cristã meditando nos exemplos de mulheres fiéis do passado, como Rebeca, Esther, Abigail. É claro que durante esse estudo nós vamos ver que qualidades essas mulheres fiéis demonstraram. Bom, agora o parágrafo 5. Por que uma cristã madura precisa ser humilde? Se uma mulher for humilde, ela vai ter uma amizade forte com Jeová e um bom relacionamento com outros. Por exemplo, uma mulher que ama Jeová e é humilde escolhe obedecer ao princípio da chefia, que foi criado por Jeová. Agora, parágrafo 6. O que as jovens podem aprender com a humildade de Rebeca? Resposta: Rebeca era uma mulher inteligente e corajosa, que sabia como e quando agir. Mesmo assim, ela sempre era respeitosa e submissa. Então, se as mulheres jovens hoje, assim como Rebeca, forem humildes e apoiarem aqueles a quem Jeová deu responsabilidades, isso vai ser um bom exemplo para suas famílias e para a congregação. Parágrafo 7. Como as jovens podem imitar a modéstia de Esther? Esther não ficou arrogante quando se tornou rainha. Por exemplo, ela escutou e seguiu o conselho de seu primo mais velho, Mordecai. Então, assim como Esther, as mulheres jovens podem também mostrar modéstia por procurarem bons conselhos e aplicá-los na vida. Parágrafo 8. A pergunta, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10, como a modéstia pode ajudar uma irmã a tomar boas decisões ao se vestir e se arrumar? Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo disse para as irmãs
se vestirem com modéstia e bom critério. Então, conforme as palavras gregas usadas aqui nesse texto, a modéstia vai ajudar uma irmã a se vestir de maneira apropriada e mostrar consideração pelos sentimentos e opiniões dos outros nesse respeito. Próximo parágrafo 9. O que podemos aprender com o exemplo de Abigail? Aprendemos que o discernimento também pode nos ajudar a saber quando é hora de falar e quando é hora de ficar em silêncio. E também nos motiva a querer ajudar os outros, mas sem nos intrometer na vida deles. Segundo o subtítulo do estudo, aprenda coisas que sejam úteis para a vida. Parágrafos 10 e 11, uma só pergunta. O que uma jovem vai poder fazer por ela mesma e pela congregação se souber ler e escrever bem? Temos mais uma gravura, mas veja a resposta primeiro. Caso ela souber ler e escrever bem, ela vai ter mais facilidade de encontrar e manter um emprego, também vai se tornar uma estudante melhor da Bíblia e conseguir ensinar outras pessoas. Mas o melhor de tudo é que ela vai conseguir ler a Bíblia, meditar no que está escrito nela e se aproximar ainda mais de Jeová. E nessa gravura podemos observar isso, uma irmã fazendo um estudo pessoal de uma brochura. Então isso está ajudando ela a aprimorar sua leitura e também a sua escrita. Além disso, ao aprender a fazer essas coisas, ler e escrever bem, estudar, isso vai aproximar ela ainda mais de Jeová. Próximo parágrafo, 12. O que você pode aprender com Provérbios, capítulo 31, versículo 26? Vimos aqui que é importante aprender a conversar com as pessoas. Então as irmãs podem aprender muito com outras irmãs mais experientes, que sabem escutar com atenção e que falam de modo bondoso. Isso vai ajudá-las a se comunicar bem com as pessoas, a ter bons amigos e a manter a paz com outros. Parágrafo 13. Como você pode aprender a cuidar bem de uma casa? Temos mais uma gravura. Veja a primeira resposta. No caso das irmãs, talvez a mãe delas ou outra irmã possam ajudá-las a aprender a cuidar bem de uma casa. E isso é algo excelente, porque uma mulher que é trabalhadora, hospitaleira e que cuida bem da sua casa, ela é uma bênção para a sua família e um exemplo para a congregação. E nessa gravura estamos observando isso. Provavelmente uma mãe cristã e uma filha cristã. E a mãe está ensinando ela a fazer compras para casa e a cuidar bem do lar, nesse sentido. A descrição até diz assim: a mulher que aprende a administrar bem sua casa é uma boa influência não só na sua família, mas também na congregação. Parágrafo 14, a pergunta: o que você aprendeu com o exemplo de Cristal e no que você deve se concentrar? Vimos a importância de aprendermos a cuidar de nós mesmos. Essa irmã Cristal disse que seus pais a ajudaram a escolher cursos no ensino médio que iriam ensinar ela coisas úteis. Por exemplo, o pai dela incentivou ela a ter aulas de contabilidade. E isso, além de ajudá-la a conseguir um trabalho, ajudou ela também a como usar o dinheiro com sabedoria, talvez se concentrando nos seus alvos espirituais e não fazendo dívidas desnecessárias. Terceiro subtítulo do estudo: prepare-se para o seu futuro. Parágrafos 15 e 16, uma só pergunta. Por que as irmãs solteiras são uma bênção para as congregações? Com base em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30. Tanto Jeová como Jesus dão muito valor a quem é solteiro. No mundo todo, as irmãs solteiras são uma bênção para a congregação, porque, por serem amorosas e se preocuparem com outros, elas acabam se tornando como irmãs e mães para muitos na congregação. Parágrafo 17. A pergunta: como uma jovem pode se preparar para entrar no tempo integral? Resposta: ore sobre o seu alvo. Fale com outros que já alcançaram esses alvos e daí tente descobrir o que você precisa fazer para conseguir o mesmo. Daí faça um plano que vai te ajudar a alcançar o seu alvo. Pode ter certeza que entrar para o tempo integral vai abrir muitas oportunidades maravilhosas no serviço a Jeová. Agora, continuando, parágrafo 18. Por que é importante que uma irmã escolha bem o marido? Temos mais uma imagem. Veja a resposta. Porque, afinal de contas, essa é uma das decisões mais importantes que vamos fazer na vida. Então é importante as irmãs não se esquecerem que vão ter que seguir as decisões do homem que escolherem como marido.
Mas é claro que, se caso a irmã quiser encontrar um bom marido, ela também precisa se preparar para ser uma boa esposa. E nessa gravura podemos observar isso, né? Provavelmente essa irmã está interessada nesse irmão, né? E ela está observando as boas qualidades e a madureza dele espiritual na congregação. Podemos ver o irmão fazendo um serviço humilde, que é fazer a limpeza do salão. Então essa irmã está observando essas qualidades, provavelmente pensando nele como um futuro marido. Parágrafo 19. A pergunta: por que uma esposa pode ficar feliz por ser chamada de ajudadora? Resposta: porque ser uma ajudadora é uma honra. Várias vezes a Bíblia fala de Jeová como sendo um ajudador. Além disso, a esposa ajudadora apoia o marido e faz de tudo para que as decisões dele deem certo. E por amar a Jeová, ela faz o máximo para ajudar os outros a ver as boas qualidades de seu marido. Agora o parágrafo 20. Que influência uma mãe pode ter sobre sua família? Então vimos aqui que quando uma boa esposa e mãe é amorosa, bondosa e paciente, isso faz com que sua família seja muito mais feliz e seus filhos se sintam protegidos e amados. Parágrafo 21. O que Jeová e sua organização pensam das irmãs? Temos aí a imagem da capa. Resposta: Jeová ama muito as irmãs por tudo que elas fazem por ele e pelo povo dele. Além disso, elas são muito valiosas para a organização de Jeová. Essa gravura mostra o grande exército que são as irmãs, né, da organização. Elas são muito valiosas para Jeová. Podemos ver aí uma irmã mais jovem com uma mais experiente no carrinho, em várias modalidades do ministério, né? Pregação de casa em casa. Podemos ver outra aí, provavelmente servindo em Betel, como colaboradora ali na cozinha, né? Podemos ver essa jovem, que estava também em outra gravura, a alegria que ela está sentindo, né? De servir a Jeová e aplicar esses conselhos na vida. E realmente, quando as irmãs jovens aplicam esses conselhos de Jeová na vida, elas crescem e se tornam cristãs maduras. Muito bem, então agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Primeira pergunta de recapitulação: o que você aprendeu em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10? A resposta está no parágrafo 8. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo disse para as irmãs se vestirem com modéstia e bom critério. Então as irmãs aprendem aqui a serem modestas. Conforme as palavras gregas usadas nesse texto, essa qualidade vai ajudar uma irmã a se vestir de maneira apropriada e mostrar consideração pelos sentimentos e opiniões dos outros nesse respeito. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: o que você aprendeu em Provérbios capítulo 31, versículo 26? A resposta eu fiz um resumo do parágrafo 12. As irmãs aprendem aqui a importância de aprender a conversar com as pessoas. E elas podem aprender muito com outras irmãs mais experientes que sabem escutar com atenção e que falam de modo bondoso. Isso vai ajudá-las a se comunicar bem com as pessoas, a ter bons amigos e a manter a paz com outros. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: o que você aprendeu em Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30? A resposta eu fiz um resumo do parágrafo 16. As irmãs podem aprender aqui que tanto Jeová como Jesus dão muito valor a quem é solteiro, principalmente aquelas irmãs que deixam a família e outras coisas a mais por causa do reino. Jeová e Jesus prometem dar 100 vezes mais para essas pessoas. Então, no mundo todo, as irmãs solteiras são uma bênção para a congregação, porque por serem amorosas e se preocuparem com outros, elas acabam se tornando como irmãs e mães para muitos na congregação. Meus amados irmãos, então essa foi a nossa preparação e análise do estudo 52 da revista Sentinela, que vai ser considerado na reunião desse fim de semana, 19 a 25 de fevereiro. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Esperamos que essas respostas práticas possam ser de ajuda na sua preparação, que você consiga, com o auxílio desse vídeo, elaborar excelentes respostas e assim consiga comentar nesse estudo. Agora chegou aquele momento, como sempre falamos, que se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho e, se possível, assim como outros, torne-se membro do canal. Essa opção
Quando você clica nela, o YouTube entende que o nosso conteúdo, nossos vídeos são de relevância e de importância para o público. Então, a própria plataforma compartilha esse vídeo com mais pessoas, ajudando mais irmãos na preparação. Então, fiquem à vontade. Desejamos que todos fiquem com Jeová e tenham um excelente fim de semana. E até mais aos próximos vídeos.